Boa noite, pessoal. Pronto, vou repetir no finalzinho, tá certo, Leidiane? Que aí fica mais gente, possa ser que entre e tenha dúvida, tá bom? Tu me lembra de repetir tudo isso no final, tá? Para ficar gravado. Então, pessoal, boa noite. Hoje nós iremos trabalhar memória, tá? Memória, ela faz parte ainda da nossa unidade 2. E eu vou juntar memória e psicanálise para a gente fazer uma atividade, certo? Então, vamos seguir os slides, onde nós temos que memória é a capacidade de reter informações, recuperar, armazenar e evocar informações disponíveis internamente no cérebro, que é a memória humana, tá? É um processo que conecta pedaços de memória e conhecimentos a fim de gerar novas ideias, ajudando a tomar decisões diárias. Então, pessoal, as funções da nossa memória são essas: reter, recuperar, armazenar e evocar, tá? Vamos entender cada função dessa. O que é que eu armazeno? Eu armazeno informações novas, tá? Então, eu vou armazenar informações novas. Eu escuto uma música, tá? E aí eu posso armazenar essa música na minha memória, tá? Então, foi a função de armazenar. O que é recuperar, reter e evocar? Boa noite, Ilvia. Reter, recuperar e evocar, tá? É quando nós trazemos informações do nosso inconsciente, tá? Então, por exemplo, lembranças de algo que a gente já passou, que está lá no nosso inconsciente. A gente recupera, a gente evoca, ok? Então, essas são as funções aí da memória. E daí, pessoal, para que a gente fixe bem essas informações, a memória, ela vai passar por algumas etapas, tá? As etapas da memória são fixação, conservação e evocação, tá? Vamos ver cada uma delas. Fixação é quando eu armazeno novas informações. A música que eu estou escutando pela primeira vez, eu posso armazená-la na minha mente, que às vezes até a gente não fica, né, com a música na nossa mente, né, cantando, e até a gente fala, menina, essa música não sai da minha cabeça, certo? Isso, Faélia. Inclusive, nós vamos ver... Isso, Faélia. Inclusive, nós vamos ver, né, para que a gente entenda, um tipo de memória que nós temos, que é a retrógrada e a anterógrada, tá? Que são com relação a fatos, e a anterógrada, ela vai trabalhar aí, ela acontece nas pessoas com Alzheimer, tá? Então, né, a gente fixa, a gente armazena. Exatamente, só o refrão, né? Como o Bruno e Eliane falou. A gente vai armazenar essa música nova, essa informação nova, certo? Isso se chama fixação. Algumas coisas são mais fáceis para a gente fixar, tá? Que coisas são essas? Aquelas que nos despertam interesse, aquelas que têm uma conotação, né, um valor emocional, e aquelas que são novas, certo? Então, por exemplo, a gente pode escutar uma música antiga, mas não fixar. E pode escutar, né, uma música nova, que é aquelas que só tem um refrão. Por isso que muitas vezes a gente só fixa o refrão, né, só armazena o refrão, porque na realidade ela só tem isso,
tá? E daí nós fixamos, tá? Alguma coisa que aconteceu com a gente, que a gente achou interessante, né? Por exemplo, a primeira vez que a gente se encontrou com alguém, tá? Isso nos foi interessante. Então, nós armazenamos isso na nossa memória, tá? E a questão emocional, né, o apego que muitas vezes a gente tem com determinado objeto, com determinada pessoa, e a gente tá com essa pessoa, com esse objeto na nossa memória, tá certo? Então, fixação é tudo aquilo que a gente armazena na nossa memória, ok? A outra etapa que nós temos é a conservação, tá? A conservação, pessoal, como o próprio nome diz, né? É quando essa informação, é quando essa ideia, esse pensamento, ele se mantém na nossa memória, ok? É como diz aí, refere-se à manutenção das informações que foram fixadas, certo? Então, né, talvez 10 anos faz que a gente ficou com aquela pessoa, tá? Mas a gente ainda tem essa pessoa na nossa lembrança, ainda temos momentos, né, lembrança de momentos que vivemos, porque elas, né, foram fixadas, essas informações, elas foram fixadas, infelizmente é a Bruna, essa Bruna, tá? E elas se mantêm na nossa memória, ok? Aí, o que é que acontece? Às vezes, né, a gente possa ser que nem lembre sempre daquela pessoa, daquele fato, daquele conceito que a gente aprendeu, né, no ensino médio aí, tá? Mas quando a gente escuta falar, aí isso vem à nossa memória. Talvez estivesse no inconsciente e vier, ou tivesse mesmo no nosso consciente, mas lá, né, sem muitas lembranças, mas o fato da gente escutar falar, da gente ver, de algo que a gente que seja familiar, aí isso veio na nossa mente, tá? Ele estava conservado, estava lá na nossa memória, certo? A gente não precisou se esforçar para isso, ok? Então, isso é a conservação. E a última etapa que nós vamos falar é a de evocação, tá? Quando é que nós precisamos evocar uma determinada ideia? De forma espontânea ou voluntária, tá? Então, digamos que, né, ou às vezes a gente não fica assim, menina, como é o nome daquela pessoa? Eu sei como é o nome dela. E daí a gente fica pensando, às vezes demora horas, às vezes no outro dia nós lembramos o nome daquela pessoa, tá? Isso é o que a gente chama de evocar, certo? É o que estava no nosso inconsciente e a gente precisou fazer um determinado esforço, né, mesmo que sendo espontâneo, eu vou já explicar esse espontâneo aí, mas a gente precisou fazer um determinado esforço, né, ficar pensando para que a gente lembrasse o nome dessa pessoa. Existem coisas que estão lá no inconsciente que a gente não consegue trazer de volta, certo? É por isso que aqui, quando falo espontâneo ou voluntário, a gente fez o esforço de pensar, mas lembrou sozinha, certo? Veio de repente, veio quando a gente nem estava mais pensando e chegou a informação, tá? Agora, só que existem coisas que... Pois tá? Na realidade, o esforço que eu digo, Bruno, é no sentido de a gente ficar se questionando, né? Como é o nome daquela pessoa, né? Eu já passei por aqui, eu me lembro que eu guardei isso em um canto, né? E de repente, né, a gente pode nem estar mais pensando e lembrar, e pode ainda continuar se perguntando e lembrar, tá? Só que existem alguns fatos que estão lá no nosso inconsciente que nós não conseguimos, não iremos conseguir trazer de volta, tá? Daí a importância da psicanálise. Boa noite, Analine. A importância da psicanálise
para que a gente traga à tona fatos, ideias, informações que estavam no nosso inconsciente e que muitas vezes estão refletindo no dia a dia de hoje, tá? No dia a dia de hoje foi mais, né? Foi demais. No hoje, e daí a gente não consiga trazer. Muitas vezes o paciente está lá, né, com algum, a pessoa mesmo, parece nem ser paciente, a pessoa está lá com algum sofrimento psíquico, tá? E não se sabe o porquê, e ela tenta, né, lembrar o que aconteceu, mas ela não consegue, tá? Essas informações, quando estão lá no inconsciente, mesmo a gente tentando evocar, que é trazer de volta do inconsciente para o consciente, nós não conseguimos. Aí a necessidade de fazer psicanálise, né? A questão da hipnose, que será a nossa aula aí de sexta-feira, tá certo? Da videoaula de sexta-feira. Ok? Porque hoje fica realmente muita informação, né? Que só são 2 aulas. Tudo bem? Tá? Então, as etapas da nossa memória. Fixar, quando a gente, né, fixa ideias novas, informações novas. Conservar é quando as informações estão na nossa memória, tá? A gente pode não pensar nela todos os dias, mas elas estão lá. E evocar é quando a gente traz de volta essas informações que estavam no inconsciente para o nosso consciente, que pode ser de forma espontânea, a gente mesmo, né, tentando lembrar, e pode ser através da hipnose, como tinha, né, até aquela novela, acho que vocês me falaram, foi a Turma da Manhã, né, que falou aquela novela uma novela das 9 aí, que a menina foi violentada pelo padrasto, e ela via, né, com tartarugas e tal, num poço, e daí foi até bem polêmico, que foi um coach que fez a hipnose nela, tá? Então, precisou-se de hipnose para que ela entendesse o porquê dela não conseguir ter relação com o esposo, ok? Tudo bem com relação às etapas? Aí nós vamos aí para os tipos de memória. Isso, Analine, também tinha, tá? Deixa eu ver o que é que, Bruna. Não, na realidade, Bruna, aí o que é que acontece? A gente vai ver, né, um tipo de memória, aliás, um tipo de amnésia, que eu disse até memória no início, que é a retrógrada e a anterógrada, tá certo? Então, isso aí é bem típico, né, também de Alzheimer, né, que ela não lembra das coisas de agora, mas ela vai lembrar das coisas do passado. Tá? Ela não consegue mais armazenar, anterógrada, ela não consegue mais armazenar novas informações, né? No caso da etapa, ela não consegue mais a fixação, porque ela não armazena, é isso mesmo, ela não consegue mais armazenar novas informações, mas ela lembra das informações antigas, no caso, ela consegue evocar, tá certo? Se ela só lembra do passado, mas não lembra, não consegue armazenar nada de hoje, aí a etapa que ela não tem mais é a etapa da fixação, ok? E nós vamos já falar nesse tipo aí. Porque nós vimos que a fixação é quando ela fixa novas informações. Então, se ela não consegue fixar, então foi a primeira etapa aí que nós falamos. Aí nós temos, pessoal, os tipos de memória, tá? A primeira memória que nós iremos falar é a memória episódica. Os déjà vus, a gente vai falar, é o nosso último slide, tá, Kilvia? Na realidade, os déjà vus, o déjà vu, né, ele fica na questão, ele aparece em todas as etapas, tá? Porque o déjà vu é no sentido de que
são fragmentos que estavam na nossa memória, tá? Que fazem com que a gente lembre e ache que passou por esse local, que viu essa pessoa, tá certo? Mas na realidade a gente nunca viu. A gente vai ver lá no finalzinho, ok? Então vamos para não misturar tudo aqui. Então nós primeiro vamos falar nos tipos de memória, depois nós vamos falar nos tipos de amnésia, que aí entra o caso que Bruna falou aí, e Faília falou, o caso do Alzheimer, é na amnésia, e depois nós iremos falar no déjà vu aí de Kilvia, ok? Então, vamos lá. Essas memórias, pessoal, fica fácil de vocês captarem a informação, porque o próprio nome já diz algo, tá certo? Então, ó, a memória episódica é quando nós armazenamos episódios que foram importantes na nossa vida, que foram interessantes, tá? Na nossa vida, ok? Como diz aqui, ó, o telefone de um amigo, o jantar da noite passada. A gente guarda na memória o que foi interessante, aquele episódio que aconteceu, tá? Então, muitas vezes a gente tá lá numa festa. No outro dia não lembra nada da festa, mas aconteceu um fato lá, né, que a gente vai lembrar por muito tempo, talvez pelo resto da nossa vida, né? Aí, 10 anos depois, vocês vão dizer, menina, eu fui lá na festa, lá no Forricó, né, e na noite que eu estava com Kilvia, aconteceu isso, tá? Então, talvez tenha acontecido muitas outras coisas, mas aquele episódio ele me chamou a atenção, tá? Ele foi interessante para mim e eu armazenei esse episódio. Então, é uma memória episódica, tá certo? Eu posso não me lembrar mais de nada da noite, mas eu lembro que eu estava com Kilvia e lembro que esse fato aconteceu. Tudo bem? Então, a gente chama isso de memória episódica, tá? O assunto é muito bom, Bruna. E daí nós vamos para a memória semântica, certo? O que seria essa memória semântica? Semântico, pessoal, lembre aí, né? Associa aí ao bom e velho português, as semânticas, né? Dos português aí, né? De quando a gente estudava o português. Então, semântica, pessoal, são conceitos, tá? Conceitos que nós armazenamos durante toda a nossa vida estudantil, tá? Toda a nossa vivência de algum conhecimento que nós tivemos, mesmo que esse conhecimento não seja dentro da escola, mas seja em uma vivência e uma experiência, tá? E a gente vai armazenar isso como conceito, tá? Como conhecimento. O exemplo aqui, né, a cor de uma determinada flor, o nome do primeiro presidente do Brasil, tá? Então, são fatos que aconteceram, né, que nos trouxeram conhecimento, tá? São conceitos que a gente aprendeu na nossa vida escolar aí, tá? Como, por exemplo, vocês vão se aposentar e vão saber quem foi Ana Nery e quem foi Florence, né? Por quê? Porque isso vocês já aprenderam, tá? Esse conceito aí, certo? Vão, muitas vezes, né, quem, por exemplo, aprendeu aí no ensino médio equação de segundo grau, né, no fundamental primeiro grau, hoje se escutar, né, for ajudar aí um sobrinho aí nessa pandemia, né, onde vocês me dão tudo estudando em casa, aí tem lá uma questão de equação. Então, você já vai lembrar da fórmula, tá? Por quê? Porque foi uma coisa que você aprendeu, certo? É um conhecimento, né? A gente não escuta falar, né? O que nunca ninguém pode nos tirar o nosso conhecimento, tá? Então, a nossa memória semântica, ela é formada por conhecimentos, tá? Por conceitos, aquilo que a gente aprendeu na teoria, ok? E daí, nós vamos para a memória de procedimento. Essa memória de procedimento, ela é ótima, tá? Os procedimentos, pessoal, é aquilo
que a gente realiza todos os dias. É a nossa rotina, tá? Ó, por exemplo, vamos usar a Kilvia aí como exemplo. Ele que também trabalha, né? Bruna também trabalha. Pronto, a primeira vez que vocês chegaram lá no hospital, vocês, né, estavam com certo medinho, ficavam pensando, o que é que eu faço agora? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer primeiro? Tá? Hoje, vocês já chegam lá no hospital onde vocês trabalham, já sabendo o que é que vocês vão fazer. Vocês nem pensam, tá? Vocês já seguem a rotina. Por quê? Porque aquilo já virou uma rotina. Já é do automático da nossa memória. Eu já chego no meu ambiente de trabalho, eu já sei o que é que eu vou fazer, certo? Aí aqui tem até o exemplo, né? Aprender a dirigir. Quando a gente vai aprender a dirigir, né, o carro estanca, a gente não sabe se passa a marcha, se liga o carro, se bota o cinto, se liga o farol, o que é que faz, tá? Mas, quando a gente aprende, então a gente já entra no carro, já sabe o nosso automático, a gente não vai pensar, o que é que eu vou fazer agora? Estou no quebra-mola, o que é que eu vou fazer? Tá? Quando a gente está aprendendo, a gente vai pensar o que fazer, puf, o carro estancou lá no quebra-mola, certo? Mas quando a gente já tem essa rotina, isso já está na nossa memória, que se chama memória de procedimento, tá? A gente já sabe, não precisa mais pensar, ok? Então, essa memória de rotina é o nosso dia a dia. Os autistas, né, eles têm muito essa memória de procedimento, tá certo? É por isso que quando, né, quebram-se as rotinas dele, ele fica agressivo e agitado, certo? Por quê? Porque ele já tem esse procedimento, ele já trabalha no automático, tá? Ele já tem a hora daquilo, ele já sabe o que fazer, certo? E por isso que muitas vezes ele se torna agressivo, agitado, né? Justamente porque houve uma quebra nessa memória, ok? E daí nós vamos para a memória operacional. A memória operacional, pessoal, ela é aquela que ela precisa da memória episódica, como diz aqui, requer memória episódica para que ela aconteça, tá? Então, por exemplo, a memória operacional é quando a gente armazena uma informação por um determinado tempo, tá? E daí depois a gente esquece dessa informação, não fixa, certo? Então, em certos episódios que nós somos obrigados a ativar nossa memória operacional, a fixar essa informação, mas que ela vai ser, como diz aqui, mais temporária, tá? Então, por exemplo, quando a gente estuda para uma prova aí na correria que a gente tem como estudar para aprender, tá? Não ativa nossa memória semântica, que é quando a gente aprende, tá? A gente vai estudar porque amanhã é a prova e eu estou estudando em véspera, não tive tempo de nada e estou estudando. Tá? Então, eu vou estudar, vou decorar uma coisa e outra e vou lá fazer. Memória operacional, tá? Quando a gente fazia fundamental aí, a gente não fazia aquelas apresentações na escola, né? E daí a gente tinha que decorar uma frase, tá? Então, a gente decorou aquela frase para aquela apresentação. E depois esqueceu a frase, memória operacional. E veja que precisou da memória episódica, né? Que foi só para aquele episódio e daí eu esqueci. Tudo bem com relação às memórias? E vamos aí para a memória declarativa. A memória declarativa, pessoal, é a memória que a gente tem a capacidade de verbalizar, de contar, tá? Por que que ela que a gente pode contar? Porque é uma memória que ela algumas vezes vai criar um traço, tá? Vai ficar consolidada e outras vezes é uma memória tão rápida que se a gente não falar, vai se perder,
certo? Que aí, essa memória declarativa, ela é classificada em 3 tipos de memória, que é a memória imediata ou sensorial, a memória de curto prazo e a memória de longo prazo, ok? Vamos ver aí cada uma delas. Ó, memória imediata ou sensorial é aquela que não cria traços de memória, certo? É aquilo que eu falei. Ou a gente dá logo a informação, tá? Fala logo a informação, ou vai se perder, certo? Então, né, às vezes, Bruna, liguei para a Leidiane. Leidiane, me dá aí rápido o telefone de Vivian. Aí ela não sabe decorar, né? Porque hoje ninguém sabe o número de ninguém. Ela vai olhar lá no celular, né? Aí ela nem consegue decorar os números todos. Ela faz 99, 88, né? Vai dizendo por pedaços. Nós não somos assim, e isso é a nossa memória imediata, tá? Que precisa-se para saber, né, Vivian? É preciso falar, porque a gente vai se perder, né? Às vezes a mãe manda o filho comprar, né, umas coisas lá no supermercado, né? Aí ele vai lá, são 4 coisas, ele esqueceu a outra porque, né, chegou lá não sabia falar, certo? Memória imediata. As outras ele falou e também nem se ligou mais, tá? Pois é, aí, Kilvio, você veja, né, como a nossa mente, ela é brilhante, né? Porque ela tem espaço para isso tudo e se organiza, né? Ah, é fascinante mesmo. Aí, pessoal, nós temos, né, a nossa memória, dentro da memória declarativa, nós temos a de curto prazo. A memória de curto prazo é aquela que ela cria traços de memórias. Por quê? Porque ela fica armazenada por algum tempo, tá? Por algumas horas, por alguns dias. Então, a gente vai estar lembrando daquilo, certo? Se chama aí período de consolidação. Então, até por alguns dias, quando a gente decora a prova, né? Até por aí, alguns dias, a gente tá lembrando, né, o que caiu na prova, o que a gente respondeu. E depois, a gente esquece, certo? E a memória de longo prazo, né, é aquela que vai demorar para o resto da nossa vida, certo? Diz aqui meses a anos, mas ela flui aí, né, é o que a gente tem armazenado nos dias de hoje, ok? Cadê o foi aqui? Ai, Senhor! Aí essa vai ser aí. Se você esquecer, Kilvi, aí foi a imediata, né? Quando ele perguntar de novo, aí você, eita, esqueci, professor, né? Mas pode ser a de curto prazo, certo? Você vai lembrar, vai perguntar, e daí, quando ele disser a informação, você armazena de longo prazo, tá certo? Essa menina tem cada uma. Tudo bem, meus amores? Então, esses são os tipos de memória, tá? E agora nós vamos ver os tipos de amnésia, certo? Então deu para entender, né? Nós temos a memória operacional, a semântica, a de procedimento, certo? Nem me lembro mais. A declarativa, tá? Dentro da declarativa nós temos a imediata, de curto prazo e de longo prazo, ok? E daí nós vamos para a amnésia, tá? O que seria amnésia aí? Amnésia, deixa eu botar logo o conceito, tá? É a perda parcial ou total da capacidade de reter e evocar informações. Qualquer processo que prejudique a formação de uma memória a curto prazo ou a sua fixação em memória a longo prazo pode resultar em amnésia, tá?
que é esse os casos que nós falamos aí, né? Que Faília perguntou do Alzheimer e o que a paciente de Bruna, né, sofre, amnésia, tá certo? Até de Faília disse memória mais amnésia, tá? Aí nós temos aí alguns tipos de amnésia. A amnésia orgânica. Ó, a amnésia orgânica, pessoal, ela pode acontecer, né, pelo próprio processo de envelhecimento, certo? Quando o idoso, ele começa a esquecer, né, onde colocou as coisas, os objetos, esquece de tomar banho, esquece de tomar o remédio, tá? Ele vai esquecendo das coisas. Próximo semestre vocês vão aprender aí saúde do idoso e vocês vão ver, né, que isso faz parte aí das informações das sinapses, certo? A informação de uma sinapse para outra. E isso é uma amnésia orgânica e vai acontecer no processo de envelhecimento, tá? A amnésia orgânica, ela também pode acontecer devido a um trauma, certo? Seja esse trauma acidente, seja esse trauma a perda de alguém, né, que foi muito significativo e a pessoa não consegue realmente há um sofrimento psíquico tão grande que a pessoa não consegue lembrar de determinadas situações, tá? De determinadas informações, ok? Então, isso se chama amnésia orgânica, que foi, né, que é um processo, né, na estrutura dessas informações, que elas vão se destruindo, tá? Isso. Deixa eu ver direito como é a pergunta. Isso, tá? Que não passou pelas fases e assim, e além de não ter passado pelas fases, Bruna, o psicológico dela não estava preparado para esta perda, tá? Então, a amnésia orgânica, ela vem, né, pela realmente alguma problema nas sinapses nervosas, certo? Seja causado pelo acidente automobilístico, seja causado por um trauma, seja causado pelo próprio processo de envelhecimento, tá? E daí, nós temos a amnésia psicogênica. Essa amnésia psicogênica, pessoal, ela acontece quando ocorreu um fato, né? Ocorreu um evento que nos traz sofrimento, tá? Então, a nossa mente, né, como é brilhante, fascinante, como que o Vil falou aí, ela, por ela mesma, ela vai levando esses pensamentos, nessa nossa memória que nos traz sofrimento, ela vai levando para o nosso inconsciente. Isso demanda um certo tempo, tá? A pessoa vai ficar sofrendo por muito tempo, mas a própria mente, ela vai, né, se encarregar disso, que essas memórias que nos fazem sofrer sejam levadas para o nosso inconsciente para que minimize o nosso sofrimento. A gente pode ajudar nessa amnésia psicogênica, quando, por exemplo, né, eu sofri um acidente, daí eu fico me lembrando, né, de tudo que aconteceu, de tudo. Mas digamos que, né, já passou um certo período e ainda estou lembrando, né? Mas eu quero esquecer. Então, eu posso ajudar a minha mente a fazer esse processo, né? Então, veio agora a minha mente, tudo que eu vivi. Aí eu fico pensando, não vou lembrar, não quero lembrar, vou fazer outra coisa para que eu não me lembre. Vou conversar com uma pessoa para que eu não me lembre. E isso eu estou ajudando a minha memória, né, a ir para o inconsciente. E eu também posso, né, ter essa ajuda através do profissional. O psicólogo, ele tem meios, né, cadê? Cleiton nem está aqui hoje, né? Ele tem meios que nos ajudem a levar esse sofrimento para o nosso inconsciente,
Ok, pessoal? Isso não quer dizer que a gente nunca mais vai pensar, tá? Porque ele está lá no inconsciente, a gente hoje não sofre mais, mas digamos que a gente evoque por alguma coisa, né? A gente passou lá no local, a gente viu uma pessoa que prestou socorro, e daí a gente lembrou. Mas a gente não sofre tanto, tá? Porque já foi para o nosso inconsciente todo esse sofrimento. Tudo bem? E isso é amnésia psicogênica. E daí nós temos a amnésia retrógrada. A amnésia retrógrada, pessoal, ó, refere-se à impossibilidade de recordar eventos anteriores à atuação do fator causal do distúrbio de memória. Então, é aquilo. Tanto a retrógrada como a anterógrada, que a gente vai ver no próximo slide, tem que ter um evento, tá? Tem que ter uma causa, tá? Seja acidente, seja sofrimento, seja algo que o psicológico não estava preparado, ok? A amnésia retrógrada, eu não consigo, tá? Me lembrar de eventos antes, certo? Hoje, o dia de hoje, eu me lembro de tudo. Mas, se o acidente foi ontem, de ontem para trás, eu não me lembro, tá? E isso é a memória retrógrada. Desculpe, isso é a amnésia retrógrada. Impossibilidade de recordar eventos anteriores ao fato, certo? E na anterógrada, entra o caso aqui, né, de a pergunta de Faélia e a de Bruna, tá? A anterógrada é a dificuldade de armazenar novas informações a longo prazo, tá? Porém, tendo lembrança completa de fatos que ocorreram antes do evento, certo? Então, eu me lembro tudo o que aconteceu antes. E não lembro o que foi que eu tomei hoje no café da manhã, tá? As pessoas com Alzheimer, elas têm amnésia anterógrada, tá? Esse fato aí que Bruna falou, né, esse caso aí que Bruna falou, também possa ser uma amnésia anterógrada. Eu não sei se ela armazena algo, tá? A longo prazo aí hoje, mas como Bruna falou, ela lembra tudo que já passou. Deixa eu ver aqui o que ela falou. Na realidade, Bruna, é exercitar, tá? O máximo que a gente pode fazer é o exercício constante dessa pessoa, né, com relação, ó, você hoje tomou café com isso, isso e isso, tá? Mas assim, ela não vai, de jeito nenhum, ela não vai mais conseguir fazer isso sozinha, tá? Você pode ajudar. Você hoje comeu, né, tapioca no café, tá? E você vai repetindo isso várias vezes durante o dia. Talvez à noite ela lembre, mas porque você disse, não porque ela realmente lembra né, de ter comido, né? É até aquele filme, né? Como se fosse a primeira vez. A cada dia ela tá lembrando, certo? E assim, vão ajudar ela a lembrar as coisas do dia e ela lembra as coisas daquele dia, mas quando for no outro dia ela já não lembra mais, tá? Então, assim, é um exercício que pode ser feito, mas o esperado, tá? Acontece isso, né? O esperado não vai ser uma coisa tão, né, gratificante, não, né? Não espere muito, não, tá? Que realmente a mente dela tá, né, nessa amnésia aí, ok? Nesse processo aí. E daí nós temos a amnésia infantil, tá? A amnésia infantil todos nós temos, que é quando a gente não lembra tudo que a gente viveu na infância, né? Quem é que lembra tudo que viveu na infância? A gente não lembra. Lembra momentos, né? Momentos que foram marcantes, a gente tem armazenado na nossa memória, né?
os momentos que foram emocionantes, os momentos que foram interessantes para nós temos armazenados na nossa memória. Outros nós não me lembramos, né? Tanto que às vezes a gente encontra uma pessoa, né, e diz assim, menina, eu estudava com você lá na alfabetização, né, no primeiro ano, e você nem, né, sequer lembra quem é essa pessoa, ok? E isso aí é amnésia infantil, ok? E para a gente encerrar, nós temos aí o déjà vu ou déjà vu, né, que quem sabe aí fala, o poliglota, né, vai saber pronunciar bem, certo? E seria o quê, pessoal? Nossa mente, né, ela armazena muitas informações, certo? Algumas vezes essas informações, elas podem se misturar, né? Às vezes a gente não sonha, né? Um sonho que, né, mistura várias coisas que a gente acorda no outro dia e diz, menina, eu sonhei tanta da cor misturada, né, que a pessoa nem entende, tá? O déjà vu é o seguinte, eu passo por um canto que eu nunca passei, tá? Mas aquele canto, ele tem alguma coisa, né, mesmo que seja mínima, né, uma cor, um desenho, né, de algo que eu já vi e que ficou na minha memória. Então, eu vou ter a sensação de já ter passado por ali só por esse pequeno detalhe, tá? Então, eu vejo uma pessoa que eu nunca vi, tá? A pessoa chegou aí de outro estado, né? No ICOI, eu nunca vi essa pessoa, certo? Mas ela tem um olhar que me lembra alguém, né? Um alguém que está na minha memória. E eu vou ter a sensação de já ter visto essa pessoa, tanto que eu fico com aquela, né, aquela certeza, aquela teimosia, eu e minha mente, né? A gente fica com aquela teimosia com a nossa mente, achando que já viu aquela pessoa. A pessoa está dizendo que está a primeira vez ali, né? Então a gente sabe que não viu, mas tem a sensação de ter visto, tá? Essa sensação é justamente isso, são características, né, de outra pessoa que nos remete, né, a esta, que é parecido com esta, e daí a gente tem essa sensação. Não, aí, Bruno, eu vou ficar ali devendo essa, certo? Na realidade, essa questão do sonhar todo dia e não lembrar, eu não confirmo, tá? Não escuto falar. A ciência, nunca li nada sobre isso, mas. Poxa, que foi isso? Ah, mas nós temos, né? A literatura ela fala em sonhos que são, né? Que é quando nossa mente ela não descansa, tá? Ela fica lá trabalhando, fica processando enquanto a gente dorme, e daí vem várias memórias que nós temos, memórias do hoje, memórias de antigamente, memórias do meio do caminho aí, tá? Misturadas com outras pessoas que talvez a gente nem recorde mais, tá? E pode vir assim um sonho misturado, tá? Mas a literatura ela fala essa questão do sonho de quando a gente acontece quando a gente não, quando a nossa memória ela não relaxa, né? Ela tá, né? Continua produzindo enquanto a gente dorme, ok? Mas vamos ver aí essa questão aí. Vamos perguntar aí aos psicólogos da vida para ver se a gente, né, consegue ver essa questão aí, né, entender essa questão aí, se realmente a gente sonha todas as noites e não lembra, tá? Tudo bem, meus amores, com relação à memória, ok? E daí eu vou dar as informações do início, né, para ficarem gravadas. Sexta-feira, nossa aula será assíncrona, tá? É uma aula pequena, onde nós vamos ver psicanálise, tá certo? E daí eu vou mandar para vocês logo no início da noite, tá? Vou mandar para vocês, então será assíncrona. Vou responder aí, Kilvia, essa sua pergunta.
Aí, com relação à atividade, eu vou juntar a aula de hoje de memória com a de psicanálise de sexta-feira e vou mandar uma atividade só, tá? Uma atividade para os dois conteúdos, certo? Com relação à prova, tá? A nossa prova estava marcada, se eu não me engano, para essa semana, ou era para outra, não me recordo bem, mas nossa prova, ela será, vai ficar exposta, né, uma semana, do dia 28/9, uma segunda-feira, até dia 4/10, um domingo, tá? Então, dia 28, tá, a nossa prova, e daí ela vai ficar até o dia 4 para vocês resolverem, ok? Como eu mudei a data da prova, eu vou fazer uma mudançazinha no cronograma, tá? Então, até amanhã à noite vai chegar aí o novo cronograma para vocês e vai estar, né, a data da nossa AV1, tá? Conteúdos da AV1. Percurso histórico da psiquiatria. Também vou colocar lá no Canvas para vocês, essa informaçãozinha. Percurso histórico, políticas de saúde mental, atuais serviços de saúde, grupos terapêuticos e psicoterapia e conceitos básicos. Vocês podem imaginar, é muito conteúdo, são 5 conteúdos, mas vocês vão ter uma semana aí para realizar essa prova, vão pesquisar, vou estar à disposição de vocês durante toda a semana, independente da hora, tá? Vocês podem me procurar e nos nossos dias de aula, na semana da prova, eu vou estar à disposição no WhatsApp, tá certo? Com relação às atividades que vocês têm que entregar até um dia antes da prova, tá? Eu vou cobrar as atividades até a atividade de conceitos básicos. Essa atividade que eu vou mandar sexta-feira, não vou cobrar para a V1. Já vamos trabalhar aí para a V2, tá certo? Acho que foram essas informações, né, que eu disse no início. Mas se tiver mais necessário. Não, a prova vai ser tranquila, tá? E eu vou estar à disposição de vocês. E nos horários da aula, também estou à disposição de vocês. E a gente vai ver conteúdos, Kilvia, né? A gente viu esse hoje, vai ver o de sexta, que vai ser assíncrona, né? Que eu vou só mandar a videoaula para vocês. Vai ver quarta-feira, mas isso a gente já vai trabalhar para a V2, tá? Para a V1, terminamos em conceitos básicos, que foi a videoaula que eu mandei hoje de manhã para vocês, juntamente com a atividade. A atividade vocês vão fazer em cima do vídeo Diário de um Esquizofrênico que eu mandei para vocês também, tá? Tudo lá no Canvas. Qualquer dúvida, pode entrar em contato. Tá certo, meus amores? Então, hoje a gente encerra por aqui, tá? Isso, atividade de conceitos básicos, Bruna, até o dia 27, tá? Quem enviar dia 28 já perdeu aí a oportunidade, tá? E a atividade que eu vou passar sexta já é de AV2, então pode deixar aí mais para frente, tá bom? Cheiro no olho e até mais, tá? Qualquer dúvida, à disposição aí.